Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa live e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele que é líder do movimento Saúde para Todos e veio dar essa entrevista para nós aqui, falar um pouco sobre a sua atuação. Ele é enfermeiro, pós-graduado em UTI, é condutor socorrista do SAMU e hoje está trazendo aqui, nos dando essa oportunidade de entrevistar ele e conhecer um pouco sobre o trabalho, a atuação do enfermeiro, é, sobre essa questão do movimento Saúde para Todos. Está conosco aqui Denilson Vilar, do SAMU. Meu muito boa tarde. Boa tarde. E muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado a você, Reginaldo, por estar dando essa oportunidade, estar dando vez e voz às questões da saúde pública no estado do Amazonas, considerando que boa parte dos nossos portais, mídias, blogs, agem de maneira parcial e não dão essa oportunidade para que a gente possa falar sobre o que realmente é a realidade do profissional de saúde e da população no estado do Amazonas. O enfermeiro é aquele trabalhador que praticamente está na linha de frente ali mesmo, né? É o mais combativo, posso dizer, né? Que está no campo ali, né? Toda a engrenagem do SUS, cada um tem a sua importância, dos serviços gerais aos médicos. Correto. Mas acredito eu que a enfermagem é o braço direito do SUS em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. É a maior categoria de trabalhadores, é quem mais atua dentro das unidades hospitalares, até mesmo às vezes quando falta o maqueiro, quem atua é o enfermeiro. Quando falta o administrativo, quem atua é o enfermeiro. Então a gente está numa profissão que deveria ser muito bem mais valorizada, né? Mas é sobre isso. Essa questão também, às vezes, eu fico pensando, o enfermeiro também movimenta os pacientes, né? Questão de higienização, e às vezes é um pouco pesado para alguns enfermeiros, né? Quem tem uma estrutura física bem elevada, né? Mas uma pessoa que é magro, como é que... Tem que ter uma... Na verdade, a estrutura SUS deveria funcionar por completo. A gente deveria ter o maqueiro, ter os serviços gerais para fazer a limpeza, ter o administrativo para fazer as fichas, para fazer os procedimentos administrativos. E, lamentavelmente, a enfermagem vem sendo tudo. Vem sendo o bombril do SUS no Brasil. O que é o movimento social Todos pela Saúde? Bem, eu sou Denilson Vilar de SAMU, líder desse movimento, né? Movimento que surgiu por conta da inércia das entidades sindicais, conselhos, deputados, vereadores, as entidades, os órgãos formalmente investidos em representar conselhos municipais, conselhos estaduais de saúde. A inércia desses setores fez surgir o movimento social Todos pela Saúde em prol do SUS e o direito dos trabalhadores. Durante a pandemia, a gente teve que tomar frente de muitas situações, inclusive a gente teve a oportunidade de falar com o prefeito, o governador e o ministro de uma só vez, no Vasco Vasque, quando houve o lançamento da forma como iam agir na pandemia, sendo que a pandemia já estava matando um monte de gente, e a gente invadiu a live do ministro Pazuello. Vocês invadiram a live dele lá ao vivo? Na verdade não foi vocês, porque coragem é para poucos, né? Foi eu. Eu invadi a live, estava o ministro, o governador e o prefeito, e retirei as palavras deles, que eles estavam contando história, alguns deles, né, mostrando situações que não eram verdadeiras com relação às condições da saúde naquele momento, assim como ainda existe nos dias de hoje. Né? O governador Wilson Lima pinta de verde e amarelo todas as unidades de saúde e diz que a saúde está linda, mas a gente sabe que a realidade é outra, bem diferente, onde portais, blogs, mídias não dão oportunidade de mostrar a realidade do trabalhador e da população nas unidades de saúde. Verdade, né? Após 5 anos da pandemia, como andam os heróis da pandemia hoje? Doentes, adoecidos. Muitos profissionais adoecidos. Realmente, psicologicamente, afetou muito, né? A gente Com certeza, né? De longe, pelo menos assim, principalmente agora acho que o WhatsApp ele tá mais um pouco restrito. Mas naquela época era foto, vídeo direto, tu acabava... psicologicamente eu fiquei um pouco abalado. Imagine vocês que estavam ali na linha de frente, né? Aquele momento foi o momento mais crítico Terror, de né? toda a humanidade, né? E no estado do Amazonas não foi nada diferente, muito pelo contrário, foi um dos piores locais para se vivenciar a questão de pandemia no mundo. O Amazonas foi o estado que mais sofreu justamente por incompetência, por corrupção, por ganâncias de empresários que vem matando a população antes, durante e depois da pandemia. O que melhorou desde a pandemia para cá? Olha, na esfera municipal,
a gente pode dizer que há avanços, né? Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, que eu não nasci para puxar saco nem do meu pai, né? Se está certo, está certo, se está errado, está errado. Mas venhamos e convenhamos. Esfera municipal, o que fez da pandemia para cá? Fez concurso público, né? Pagou plano de carreira, pagou database que o prefeito anterior não pagou, pagou abono, 14º salário para gente, trouxe 16 ambulâncias novas, 15 ambulâncias novas, trouxe 16 motos novas, fez concurso público, contratou mais gente, entregou unidades básicas de saúde, né, reformou outras unidades de saúde e assim, a gente vê que está avançando. Na esfera estadual, na contramão de tudo isso, não faz concurso público, não paga plano de carreira, não contrata pessoal, muito pelo contrário, só contrata empresas para contratar pessoal. E nessa contratação de empresa é onde há a degradação da mão de obra do SUS, no estado do Amazonas, onde nós não precisamos, já falei agora recentemente, numa audiência pública que teve sobre organizações sociais assumindo a saúde pública do estado, nós não precisamos definitivamente de empresário para pagar o nosso salário. Nossa saúde é pública, tem que ser integralmente pública. Enquanto houver interesse financeiro na saúde, a população vai morrer. Onde o interesse maior for o lucro, a população vai continuar morrendo. E o estado do Amazonas, a parte de governo do estado, né, que é a média e alta complexidade, que é de responsabilidade do governo Wilson Lima, lamentavelmente vem sendo toda terceirizada, visando pura e simplesmente o lucro, o enriquecimento ilícito de pessoas inescrupulosas que lamentavelmente não estão dando a mínima para a vida da população. Isso em conluio com deputados, com sindicatos, conselhos omissos e calados, sem fazer nada pelos trabalhadores e pela população no estado do Amazonas. Me diz uma curiosidade aqui. O salário de um enfermeiro concursado hoje e um salário de um terceirizado. Tu sabe quanto é que é o terceirizado? Boa pergunta. No caso, tu é contratado, é concursado. Sou concursado. Qual é o salário de um enfermeiro Vamos lá. contratado? Eu vou falar sobre o salário do enfermeiro porque você está me perguntando, mas eu vou fazer as equiparações para você ter noção da disparidade e da degradação do profissional de saúde na esfera estadual. Teve aquela lei, né, que é o piso mínimo, né? Eles estão obedecendo? A lei do piso salarial da enfermagem que não vem sendo cumprida em boa parte do estado do Amazonas. Então vamos lá. Na esfera municipal, enfermeiro hoje ganha de 8 a 12 mil reais concursado, com plano de carreira, com tudo funcionando dentro daquilo que está previsto em lei, né? Que está previsto em lei. Plano de carreira, tudo direitinho, enfermeiro do município. De 8 a 12 mil reais ganha um enfermeiro. No estado do Amazonas, com contratação através de TAG, TAC, que são formas indevidas de contratação, que não é concurso público, ou até mesmo com empresas terceirizadas, como é o caso da Cegean, Copean e muitas outras empresas que foram contratadas pelo governo do estado. O enfermeiro não ganha nem 4 mil. Não ganha nem 4 mil na esfera estadual. Né? Se for, reduz muito. Não, porque o recurso que era para pagar um plano de carreira, valorizar, motivar um profissional de saúde, lamentavelmente é despejado entre empresários e políticos inescrupulosos que estão roubando a dignidade do profissional de saúde no estado do Amazonas. Onde no município foi feito concurso público, está sendo pago plano de carreira, está sendo dadas as condições adequadas, esses profissionais estão ganhando de 8 a 12 mil. E no estado, com o governo Wilson Lima, não chega nem a 5 mil o salário de um enfermeiro. Técnicos de enfermagem ganhando menos de um salário mínimo, um salário base concursado, porque não paga-se o plano de carreira dos profissionais que estão com salários defasados desde 2009, um plano de carreira que não vinha sendo cumprido. Através dos nossos movimentos, inserçando dentro da Assembleia Legislativa do Estado, fazendo atos, acabando com sessões plenárias, conseguimos fazer cumprir agora os primeiros planos de carreira. Porém, são profissionais que vão ter seus planos de carreira agora parcialmente sendo cumpridos, mas que aos poucos serão extintos no estado do Amazonas, porque o governo Wilson Lima não quer fazer concurso público. Ele quer encher o estado de organização social e acabar com a carreira do profissional de saúde na esfera estadual. Pura e simplesmente isso. Pura e simplesmente desviando o recurso através de empresários, através de organização social, não pagando o que é de direito ao trabalhador. E a população fica à mercê da própria sorte, contando com um profissional motivado no ambiente hospitalar que nunca vai ser motivado. Vendo um na esfera municipal ganhar de 8 a 12 mil e na esfera estadual ganhando menos de 5 mil reais, um profissional de nível superior que estudou a vida inteira
Médicos, é absurdo o que o governo Wilson Lima vem fazendo com os médicos. Além de despejar médicos que estavam há mais de 20, 30 anos atuando no Hospital 28 de Agosto, ele ainda atrasa os salários de 3 a 6 meses. Você imagina você sonhar em ser médico e cair na mão de um governo corrupto, covarde, inescrupuloso, que vem matando a população e escravizando um trabalhador. Esse médico passa de 3 a 6 meses sem receber e trata isso com normalidade. Se hoje você entrevistar o médico e perguntar como é que está o salário dele, se está em dia, se está tudo normal, ele vai te responder que está normal. Mas você, como cidadão, há de convir comigo que não é normal um trabalhador passar de 3 a 6 meses sem receber. Ainda mais um profissional médico que estudou tanto, sonhou tanto com uma profissão que é, como é que eu posso dizer, respeitada, né, por muitos, mas desrespeitada pelo governo que não valoriza esses profissionais. Verdade, né? A própria União, uma vez, teve essa preocupação de tentar nivelar o mínimo, porque senão os caras abaixam, né? Para daqui um dia, se não se cuidar muito, se a categoria não tiver esses movimentos, né? Que eu até lhe parabenizo pela forma atuante, brava, que você tenta defender a categoria. E o que pode melhorar, né? Qual que seria a melhoria para tentar? Porque realmente esses profissionais eles precisam, né? Tanto nessa melhoria, acho que questão salarial, estrutural, o que seria Olha, eu acredito que todo cidadão, todo ser humano, ele depende de motivação. E cria-se a filosofia de que o profissional estatutário, ou seja, o profissional concursado, estabilizado, com plano de carreira, com todas as condições previstas em lei, dizem que esse profissional não quer trabalhar. Aí eu pergunto a você, em sã consciência, o profissional que está com salário em dia, que está com plano de carreira, sendo bem reconhecido financeiramente, se esse profissional não quiser trabalhar, você acha que aquele que está de 3 a 12 meses vai atender bem o teu pai, a tua mãe? Vai atender o teu filho motivado? Vai atender bem? Então, eu acredito que para que a gente possa melhorar, a gente precisa do cumprimento das leis. Precisa de concurso público, precisa de plano de carreira, precisa que os órgãos fiscalizadores, que vai desde um sindicatozinho meia-boca que a gente tem, que não faz um ato, a gente faz 10 atos na Assembleia, no Ministério Público. Fizemos ato, olha, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Estadual, na Polícia Federal, fizemos ato no Ministério Público Federal. E eu pergunto, onde é que estão nossas entidades? Conselho, sindicato, que não participam de nada, só sentam para negociar com o empresário, só sentam para negociar com o governador, só sentam quando chamam um deputadozinho que quer aparecer na pauta e na dor, no sofrimento do trabalhador. Por que só sentar com eles? Por que não sentar com o trabalhador? Por que não ir com os trabalhadores para a linha de frente lutar contra o governo? Recentemente, algumas entidades estão em Brasília, dizendo lutar pela PEC 19, que é outra parte que é a carga de 30 horas para a enfermagem, que é o reajuste do piso salarial da enfermagem, que foi aprovado, mas não tem previsão de reajuste. Resumindo, entidades gastando dinheiro do trabalhador para ir para Brasília dizendo que está representando o trabalhador, onde aqui não está sendo cumprida a lei. Checap não cumpre a lei. A Apvida não cumpre a lei. O próprio governo do Estado tem empresas prestando serviço para o Estado que não cumpre a lei, que paga menos que o piso nacional previsto em lei, que é uma luta há mais de 30 anos da enfermagem. Aí eu te pergunto, para onde está indo o dinheiro da enfermagem? Para onde está indo o dinheiro do trabalhador que mantém sindicato, que mantém conselho? Qual a motivação, qual a crença que esse trabalhador tem nessas entidades? Entidades essas, Reginaldo, que lamentavelmente existem pessoas se perpetuando à frente delas, que nunca estarão fortalecidas, Reginaldo, nunca, com a mesma pessoa há 10 anos à frente de um sindicato ou à frente de um conselho. Nós precisamos ter alternância de poder, democraticamente, lideranças novas possam assumir essas entidades para que, de fato, elas sejam fortes e atuantes para cada um trabalhador da saúde no estado do Amazonas. É verdade mesmo. Essa questão de ter órgãos fiscalizador atuante é essencial. Sobre órgãos, os órgãos fiscalizadores, né, estão ajudando na construção. Qual o órgão que é mais atuante em fiscalização nesse caso? Seria cômico se não fosse trágico. Venho aqui saudar o nosso colega, amigo Mário Viana, que é um militante da saúde, o único sindicato que está em todos os atos
Se tiver um cachorro latindo na rua pela saúde, o Sindicato dos Médicos está atuante. Parabéns ao Dr. Mário Viana, representante do Sindicato dos Médicos. Aconselho você chamá-lo também, que é uma pessoa extremamente experiente, que já fez um pedido de impeachment do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Estado, mas, lamentavelmente, o sistema está todo unido contra o trabalhador. Unido contra a população que depende de uma saúde pública de qualidade. Ou seja, nós temos sindicatos, temos conselho de classe, temos conselho municipal de saúde, conselho estadual de saúde, temos vereadores, temos deputados e a saúde vivendo um caos. Porque todos estão sendo omissos, tendo crianças morrendo, tendo profissionais se suicidando por questões financeiras. E, lamentavelmente, ninguém se sensibiliza com o profissional de saúde, ninguém se sensibiliza com a população, com as crianças que estão morrendo nas unidades de saúde, com a mãe parindo no chão de uma maternidade. E, lamentavelmente, o governo Wilson Lima não quer reconhecer que os problemas existem para que possa começar a discutir. Me chame, governador. Me chame, secretária, para que a gente possa discutir, mas não querem sentar para conversar. Na esfera municipal, a gente consegue sentar, conversar, dialogar e buscar soluções juntos para os problemas da saúde no estado do Amazonas. Na esfera estadual, são pessoas autoritárias que perseguem, coagem e tentam denegrir a imagem de lideranças como eu, que tive matérias veiculadas nas redes sociais aí por portais, blogs pagos pelo governo, dizendo que eu sou de estuprador, agressor, grileiro, tudo que não presta, eles botaram em meu nome. Mas eu estou de pé porque eu trabalho com a verdade. E se me prejudicarem, Papai do Céu está abençoando e enxergando tudo que vocês estão fazendo. E cada vida que se perde num hospital é um pecado que você vai pagar no futuro com aquele que não dorme nem cochila. Nesse caso, então, expectativa para concurso público para da enfermagem praticamente não vai ter, então, né? Isso é na esfera municipal, nós, como eu falei, nós tivemos concurso público, muitos foram chamados, né, e já estão atuando, inclusive no SAMU, que recebeu 15 ambulâncias novas, recebeu 16 motos novas. Eu estava 5 anos sem ter meu uniforme de trabalho, recebi meu uniforme de trabalho, recebi 14º, recebi minha database, recebi... Qual o motivo que eu tenho para tratar mal um paciente? Não que isso se justifique, não tem motivo nenhum, a gente precisa atender bem a população, precisa tratar bem nossos colegas de trabalho, mas para que isso aconteça, o governo do estado do Amazonas precisa parar de precarizar para privatizar a saúde pública, porque é isso que está acontecendo. Os hospitais que estão 100% ainda público, com boa parte pública, lamentavelmente o governo deixa faltar medicamento, deixa faltar pessoal, deixa faltar material para dizer que a solução é entregar na mão de uma organização social. Ou seja, nós vamos acabar com a carreira do profissional de saúde no estado do Amazonas e entregar tudo na mão de uma organização social que, teoricamente, é sem fins lucrativos, mas é a que mais recebe recursos públicos do estado do Amazonas. Essa atuação, né? Outra coisa também lhe perguntar, em relação voltando à questão do concurso público, né? Essa estabilidade. O que você acha sobre a questão da estabilidade do funcionário público? Hoje em dia até questionada, né? É uma garantia? Os políticos, eles manipulam a mídia para até mesmo jogar a população, o povo contra o povo. É o que eu falei anteriormente. Se eu tenho uma estabilidade, se eu tenho um salário em dia, se eu tenho um plano de carreira, se eu tenho tudo sendo cumprido, qual o motivo que eu não tenho para atender bem? Aí você acha que eu não vou atender bem e que o cara que é terceirizado, que está de 3 a 12 meses sem receber, como é o caso dos vigilantes da Locate, como é o caso da CGEAN, que é o programa federal Melhor em Casa, mas que o governo também terceirizou através da CGEAN, onde tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares, motoristas, todos sem receber pelo Melhor em Casa, que é um programa federal onde o recurso federal está chegando, mas ninguém sabe para onde está indo e não tem ninguém fiscalizando. É um programa federal que era para desafogar as unidades de saúde, colocando aquelas pessoas para ser atendidas em casa. Não tem atendimento nem em casa, quanto mais nas unidades de saúde, lamentavelmente. E aonde está havendo a terceirização, tem a redução do atendimento que precisaria ser ampliado. É a redução, porque uma organização social não vai tirar do próprio bolso para gastar mais com mais pacientes. Ela vai procurar economizar cada vez menos e quem vai morrer é o teu familiar e o meu nas unidades de saúde. Verdade, né? Vamos entrar agora na questão de empreendedorismo. Um enfermeiro, é melhor ele ingressar no mercado de trabalho como seletista, concursado,
ou trabalhar de forma autônoma? Como é que funciona essa questão para mim entender um Olha, pouquinho? E para o próprio acadêmico, a pessoa que está estudando, está iniciando. apesar que da você- enfermagem ter avançado muito nos conhecimentos nos últimos anos e em algumas conquistas, lamentavelmente a gente ainda não é visto como um profissional que pode atender o teu pai, salvar a tua vida, o teu familiar num consultório, através de um consultório, né? As pessoas não dão tanta credibilidade à enfermagem como deveria. Há pouco tempo a gente assistiu um vereador desse meia-boca aí eleito dizendo que era inadmissível o enfermeiro estar recebendo o paciente, porque o enfermeiro não sabia, não tinha condições técnicas de conhecer. Meu irmão, vai estudar sobre saúde pública, vai saber o que é a enfermagem. É a principal engrenagem do SUS. E, lamentavelmente, Fundação SECOM não tem enfermeiro para receber o paciente. Ou seja, avaliar sinais vitais. Se você chegar com a pressão alta, você vai para o médico sem ele saber que você está com a pressão alta. Se você chegar com a glicose alterada, você vai para o médico sem saber, sem o médico ter condições de saber que você está com a glicose alterada. Por quê? Porque estão destruindo a estrutura organizacional da saúde pública no estado do Amazonas. Vamos ver até onde vai essa filosofia de precarizar para terceirizar. No Rio de Janeiro, Witzel foi impeachmentado. Em outros estados, teve gente respondendo e sendo incriminado. Mas aqui, a Assembleia Legislativa do Estado, em conluio com o governo do estado, vem ajudando a matar a população e escravizar o cidadão trabalhador da saúde. Essa questão. Aí, então, hoje, no caso de um acadêmico de enfermagem, né? Está estudando, vai ingressar no mercado de trabalho, então seria mais viável concurso público, só para me entender um pouquinho. É. Ou se suponhamos, tu é enfermeiro, tu quer montar um consultório, tu atuaria em que áreas, no caso? Prestaria de serviço? Olha, tem muitas áreas. Eu, por exemplo, Tipo, se eu na fosse questão atuar... de estética, seriam vocês, né? Aplicar botox, essas coisas? Não. Olha, Eu tô essa é falando uma assim porque eu sou questão um pouco leigo, né? que eu não vou levar Eu sou um pouco muito a fundo, porque eu não conheço, certo? Porém, a minha experiência, a minha vivência em questões de saúde pública, eu acho que precisa ser revista essas questões estéticas. Porque muitas pessoas estão se formando em diversas áreas, utilizando-se de uma profissão e às vezes não tem a capacidade técnica e as condições. Não é à toa que está várias mulheres sequeladas, homens sequelados, por conta dessas questões estéticas. E eu não vou entrar nesse mérito porque tem muita coisa para ser estudada e para ser discutida. Não venho aqui dizer que pura e simplesmente o médico pode realizar os procedimentos, porque existem procedimentos que a enfermagem pode fazer, que o farmacêutico pode fazer, que o dentista pode fazer, porém, precisa ter a especialização e a qualificação técnica para poder exercer essa função, para poder executar essas atividades. Eu acho que a gente precisa avançar, estudar e organizar melhor essas questões de estética. Mas como eu atuo diretamente nas questões clínicas, nas questões de urgência, emergência, o movimento é pelo SUS e o direito dos trabalhadores da saúde, onde a gente tenta trazer a população para perto do trabalhador, porque nós estamos perdendo, a população perdendo a sua vida e nós, como trabalhadores, perdendo o nosso direito. Nós precisamos unir as forças contra um governo que está unido com a Assembleia, com o Ministério Público, com todos os órgãos competentes que deveriam melhorar as condições da gente, eles estão unidos contra a gente. Então nós, enquanto cidadãos, trabalhadores e usuários do SUS, precisamos nos unir contra eles. E desde já, Reginaldo, a gente deixa aqui o convite para o próximo dia 22 de abril, pouco menos de 10 dias antes do Dia do Trabalhador, que é dia 1º de maio, no dia 22 de abril, convocamos a população, os trabalhadores terceirizados, RDAs, estatutários, todos para estarem na Assembleia Legislativa do Estado. Afinal de contas, nós temos 24 deputados que custam rios de dinheiro à população para fiscalizar esse cidadão chamado Wilson Lima. E, lamentavelmente, em conluio com ele, está fazendo o que bem entende na saúde pública, privatizando, precarizando, matando a população e escravizando o trabalhador da saúde. Dia 22 de abril, às 8 horas da manhã, servidores estatutários, RDAs, terceirizados, da rede privada, que não vem sendo cumprido, como a Apvida não cumpre, Checkup não cumpre o piso salarial da enfermagem e os deputados deveriam estar fiscalizando o cumprimento da lei. Qual é a finalidade de um deputado estadual, Reginaldo? No estado do Amazonas, eu acho que eles não têm finalidade nenhuma. Inclusive, eu acho que a gente pode terceirizar a Assembleia Legislativa do Estado também. E atrasar o salário deles de 3 a 12 meses, que vai ficar ótimo. Aí tu pegou pesado, né? Essa questão tu pegou pesado, né? Vamos lá. Mano, muito obrigado aí. Estamos nos minutos finais. Vou deixar esses minutos finais para o senhor dar
Aí, suas últimas considerações. Reginaldo, você me vê de maneira firme, de maneira me posicionando, né, com relação às questões da saúde. Eu sou um fiel defensor do SUS e dos trabalhadores da saúde. Já fui rotulado de tudo, de aproveitador, de querer ser isso, querer ser aquilo, mas pura e simplesmente o que eu quero é poder ser uma referência para aqueles que não têm referência na saúde pública do Estado do Amazonas. Não tem referência no sindicato, não tem referência no Conselho, não tem referência na Câmara de Vereadores, não tem referência na Assembleia Legislativa do Estado, não tem referência a nível federal, porque os nossos representantes federais também não se pronunciam. Alguns, como o deputado Sidney Leite, que eu não tenho nenhum milímetro de falar, como o deputado Sidney Leite, como o senador Plínio Valério, que utiliza a tribuna do Congresso Federal para falar em prol do SUS e do direito dos trabalhadores da saúde, pelo caos que a gente vem vivendo no Estado do Amazonas. Mas assim, eu peço de coração, minha consideração final é pedir de coração para que cada trabalhador da saúde compreenda que nós lutamos pelo SUS e o direito dos trabalhadores da saúde. Nós precisamos de respeito. Porque muitos trabalhadores estão sendo induzidos pela SES-AM a lutar contra o movimento Todos pela Saúde, a prejudicar, a atacar. Inclusive eu venho sofrendo ataques nas unidades de saúde na hora de levar meus pacientes. E eu não quero colocar cada profissional de saúde que está tratando mal a mim como trabalhador e tratando mal a população para responder judicialmente ou trazer à tona quem é que está tratando mal a população e o colega de trabalho nas unidades de saúde, porque nós estamos no mesmo barco. Precisamos de união, força, foco, determinação para mudar essa situação da saúde pública no Estado do Amazonas. Mas depende também de acabar com os egos, as vaidades das entidades sindicais, que é um querendo ser mais que o outro e nós estamos afundando todos juntos no mesmo barco. Verdade. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.